Vamos estudar aqui um dos primeiros assuntos da eletrostática, no caso, as forças elétricas. Bom, a força é uma grandeza vetorial, que no caso aqui da força elétrica vai ser dada pelo produto da carga do corpo vezes o campo elétrico ao qual ele está submetido. E, bom, ela pode ser de natureza atrativa ou repulsiva a depender com quem ela está interagindo. Por exemplo, uma carga positiva vai ser atraída por uma carga negativa e vai ser repelida por uma carga de mesmo sinal. Aqui, duas positivas eles vão se repelir, né? Sinais iguais se repelem, sinais contrários se atraem, né? Outra coisa importante a ser dita é que as cargas positivas, isso vai ser muito importante para resolver uma questão que a gente vai fazer daqui a pouco. As cargas positivas, elas sofrem uma força, que estou representando aqui por essa seta vermelha, sempre na direção do campo. Então, se essas linhas verdes representam as linhas de campo elétrico, a força que essa partícula positiva vai sentir vai ser da esquerda para a direita, paralela ao campo, né? Já no caso das partículas negativas, a força vai ser contrária ao campo. Bom, ok. A lei de Coulomb é a lei propriamente dita da forma como essa interação acontece, né? Quais são as grandezas que dependem na relação entre essas quantitativa entre essa força entre esses dois corpos carregados. Ela é uma lei de natureza empírica, ela teve sua demonstração experimental antes de virem, né, as outras consequências das leis de Maxwell, enfim, ela tem uma natureza empírica, né? Pois bem, a força é igual. Esse K nós vamos chamar de constante eletrostática, ele vale 1 sobre 4 πε0, onde ε0 é a permissividade elétrica no vácuo. Qzinho é a carga que vai sofrer a influência da força. Qzão é a carga que vai gerar o campo que vai atuar sobre Qzinho. R chapéu é a linha que liga aos dois corpos. E R ao quadrado é a distância entre eles ao quadrado. Se a gente lembrar lá da fórmula do slide anterior, nós tiramos da lei de Coulomb também uma relação para o campo elétrico gerado por partículas pontuais. No caso, 1 sobre 4 πε0, Q sobre R2, R chapéu. Repare que tem uma natureza muito próxima assim, algebricamente falando, né? Tem um comportamento muito próximo de uma partícula, da força da gravidade, né? Depende do produto entre duas coisas, no caso a força gravitacional, produto entre as massas, dividido pela distância ao quadrado entre elas. Tem, assim, matematicamente elas são muito parecidas, né? E obviamente ela vai obedecer à terceira lei de Newton. A força que 2 exerce sobre 1 é necessariamente igual à força que 1 exerce sobre 2, com o mesmo modo, na mesma direção, porém sentidos contrários, por isso esse sinal de menos, né? O que vai mudar aqui é quem sofre, quem é o agente causador da força, né? Por exemplo, se eu digo que essa partícula positiva aqui à esquerda é a partícula 1, F21 é a força que 2 exerce sobre 1, dizendo que a partícula negativa aqui da direita seria a partícula 2. Então, 2 exerce sobre 1 uma força da esquerda para a direita. Pela terceira lei de Newton, a força que um exerce sobre o outro tem que ser igual a que o outro exerce sobre o primeiro, com sinais trocados, né? E é o que nós vemos aqui, ó. A força que 1 exerce sobre 2 vai ser a mesma força, só que para a esquerda, em relação a F21. Perfeito? E aqui eu representei a distância entre elas, R1, como R12. Então, com isso a gente já consegue resolver algumas questões para o vídeo não ficar muito longo. Uma das aplicações científicas tecnológicas do conhecimento da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Essa impressora usa pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente.
No funcionamento da impressora, essas gotas penetram as placas defletoras, onde existe um campo elétrico uniforme E. As gotas atingem o papel, formando as letras. Observando a figura a seguir, nota-se que o percurso de 3 gotas atravessando a região entre placas até atingir o papel abaixo. Na figura abaixo, a direção do campo elétrico está indicada emergindo na placa A para a placa B, ou seja, essa placa aqui da esquerda seria a placa positiva, né? E essa placa da direita seria a placa negativa. As gotas 1, 2 e 3, observando seus desvios respectivamente, são na sequência 1, 2 e 3, né? Então vamos lá. Cadê a caneta? Então essa aqui seria a placa positiva, carregada aqui positivamente, e aquela lá negativa. O campo vai da positiva para a negativa, certo? Aí o que ele quer saber? A carga desses corpos que vão nessas 3 direções possíveis, né? Ora, eu acabei de falar que quando a carga é positiva, ela vai sofrer uma força na mesma direção do campo. Consequentemente, essa que teve o desvio 1 é a positiva, a que não teve desvio nenhum é a neutra, né? Porque não sofreu influência de força elétrica. E a que foi na direção contrária ao campo é a negativa. Consequentemente, resposta letra D, né? Positiva, neutra e negativa. Deixa eu tirar essa canetinha aqui. Vamos aqui, próximo. A força elétrica que age entre 2 corpos ou entre partículas carregadas eletricamente depende do valor das cargas e da distância entre 2 objetos. Essa força foi chamada de lei de Coulomb. De acordo com a lei de Coulomb, se 2 corpos eletrizados são colocados em uma região no vácuo e a distância entre eles aumenta de D para 3D, pode-se afirmar que a força elétrica fica. Bem simples também, né? Ora, a força elétrica, ela, como a gente viu agora há pouco, então a força elétrica, ela vai ser igual a K, Qzão sobre D ao quadrado. Ora, ele diz que a distância vai aumentar de D para 3D. Então se eu chamo isso aqui de, vamos dar um nome para ela, força 1, né? A força 2, ela vai ser dada pelos mesmos parâmetros da força 1, K, Qzão sobre, aí aqui em vez de D ao quadrado fica 3D ao quadrado, que no caso é 9D ao quadrado. Portanto, F2 é a mesma coisa que F1 dividido por 9. Reduzida, diminuída, no caso aqui, em 9 vezes. Perfeito? Vamos para a próxima. E eu trouxe também algumas questões discursivas para a gente debater. A primeira delas diz o seguinte: os elétrons em um metal são atraídos pela força da gravidade da Terra. Tudo que tem massa é atraído pela força da gravidade da Terra, óbvio. Então, por que eles não se acumulam na base de um condutor, tal como a sedimentação de partículas no fundo de um rio? Bom, isso é... o que ele está dizendo é o seguinte, né? Está aqui um condutor qualquer, placa metálica qualquer, né? Que tem algum excesso de cargas, né? Elétrons distribuídos nela. Como eles têm massa, a gravidade puxa eles para baixo. Por que então eles não se acumulam no fundo? Bem simples. Porque à medida que eles forem se acumulando, uns vão repelir os outros, uma vez que eles têm o mesmo sinal, né? Então a força elétrica uma hora vai compensar a força gravitacional devido a essa sedimentação, né? Então é por isso que eles não se acumulam. Discuta a seguinte afirmação: se no interior existisse somente uma partícula de carga elétrica, se no
universo inteiro existisse somente uma partícula com carga elétrica, o conceito de carga elétrica não serviria para nada, exatamente. Porque se não tem, como é que eu conseguiria interagir com ela, né? A força depende do produto entre as duas cargas, Qzinho e Qzão. Se só existe uma carga, Qzão vai ser sempre zero, então a força vai ser sempre zero. Se essa força é sempre zero, o movimento nunca é alterado pela presença daquele campo, porque não tem quem sinta, né? Dois objetos metálicos idênticos são montados sobre um suporte isolante. Descreva como você poderia introduzir esses tais objetos em tais objetos cargas com sinais contrários, porém com módulos exatamente iguais. Isso aqui eu sugiro que você dê um pause aí no vídeo, pense na resposta e em seguida vamos discutir, né? Seguinte, ele não disse o formato e não importa. Vamos dizer que sejam esferas. Repare que ele falou uma coisa muito importante. Sem isso aqui não daria para responder essa pergunta. É metálico e é idêntico. Dois metálicos idênticos. Idênticos em tudo, óbvio. Geometria, material, tem que ser idêntico em tudo, né? E eles estão sobre um suporte isolante. Não há contato então com o solo. Dessa forma, como é que eu faço para fazer com que eles tenham ambas a mesma carga, porém em sinais contrários? Bem simples. Então, como é que a gente resolveria isso? Vamos colocar em contato as duas. Pega aqui o suporte isolante, a presença dele meramente figurativa, né? Você coloca aqui as duas esferas em contato e se aproveita do efeito de indução. Vamos aproximar aqui uma carga, digamos, positiva, Qzão, dos dois, né? Aproximando-se uma carga positiva, ela vai atrair, lembrando que isso aqui é um material metálico, portanto ele tem elétrons livres. Esses elétrons livres vão se acumular numa superfície de forma que eles vão tentar ficar o mais próximo possível da carga e vão na superfície oposta acumular a ausência dessa carga que existia, né? Pronto, agora é só separar os dois. Você separa os dois, eles vão estar exatamente com a mesma carga e sinais opostos. Ok? Por que eu posso afirmar isso? Que essas cargas têm o mesmo módulo, né? Porque vão estar suscetíveis ao mesmo potencial, né? Como essas esferas são do mesmo material e tem a mesma geometria, né? São idênticas pelo que a questão exige, os elétrons vão procurar se distribuir de uma forma que sobre essas esferas elas fiquem numa superfície equipotencial e, portanto, por elas serem idênticas, isso implica necessariamente que as cargas vão ser iguais. Ok, então eu encerro essa questão por aqui e vou encerrar esse vídeo também. Muito obrigado pela sua atenção, fique com Deus e até o próximo vídeo.